Oi, gente, bom dia. Como é que vocês estão? Tudo bem? Eu espero que sim, eu espero que todo mundo esteja bem, todo mundo saudável, se cuidando, tá bom? Vamos hoje para a nossa primeira aula da semana. Vamos começar com a correção das nossas atividades e depois a gente vai para mais um pouco do nosso conteúdo, tá bom? Então, ela vai ser dividida em duas partes. Eu vou colocar esse primeiro vídeo com a correção e o segundo vídeo com o conteúdo. A gente ainda continua nesse mesmo capítulo de relevo, porque é relevo e hidrografia. Agora a gente vai começar a ver as partes de hidrografia, tá? Eu passei para vocês uma atividade que só quem me retornou foi Augusto, tá? Voltando a lembrar que quando retornarmos, vai ser atribuída uma nota para essas atividades. Então, é importante que vocês me devolvam essa atividade, tá? Essa última que eu passei, só Augusto me devolveu. Então, só ele tem a pontuação. Todos os outros alunos não têm a pontuação para essa atividade. Então, no final dessa aula, vai ter de novo uma atividade. E aí, eu quero que vocês eu vou dar um prazo e vocês vão ter que me retornar, tá bom? Para poder botar a pontuação lá. E a atividade foi da página 42, tá? 42 aqui do nosso livro. Eu já tô com eles em mãos, eu quero que vocês peguem também para poder a gente corrigir, tá? Na verdade, foram duas. A primeira atividade foi uma pesquisa, na verdade, que eu falei que vocês poderiam olhar no Google, na internet, tá? Que era o que? Eu queria que vocês olhassem na unidade de federação que vocês moram, que a gente mora aqui, a Bahia. Que formas de relevo ou que formas de turismo era forte dentro da nossa unidade de federação, né, dentro do nosso estado. E a gente viu, não sei se foi quando quem pesquisou, mas a Bahia, ela tem um lugar privilegiado, que ela tá mais ou menos aqui, eu vou pegar esse mapa só pra poder mostrar. Ela fica aqui assim, né? A Bahia, ó, ela fica aqui, ó, certo? E o que que acontece com a Bahia? Ela é um estado que ela tem tanto essa parte litorânea aqui bem forte, certo? Como ela tem essa parte aqui dentro também muito forte, com relevos muito expressantes. E esses relevos acabam contribuindo para uma diversidade de paisagens, tá? Por exemplo, nessa parte do litoral da Bahia, que a gente tem Salvador, a gente tem Ilhéus, certo? A gente tem Barra Grande, toda essa parte litorânea. São planícies litorâneas. Então, a gente tem N paisagens de praias, praias lindíssimas, praias belíssimas dentro do nosso litoral, certo? E que isso vai contribuir muito para a nossa economia. Para quem não sabe, a Bahia, ela ganha muito dinheiro com o turismo, porque muita gente de outros países, muita gente do próprio Brasil, gasta muito dinheiro para viajar para as praias no verão, para a Bahia, certo? Para conhecer essas praias da Bahia. Então, assim, a gente ganha muito dinheiro com esse turismo. Também no carnaval a gente ganha muito dinheiro nesse turismo. Então, assim, a gente tem essa questão do turismo muito forte. Então, a gente tem essa exploração do turismo na parte litorânea, tá? E a gente tem o turismo também na parte de Planaltos, que é na Chapada Diamantina, que tá muito próximo da gente, aí logo de Barra da Estiva em diante, certo? A gente tem várias, devido o relevo entre planaltos e depressões, vão se formando várias estruturas que dão origem a essa Chapada Diamantina, e várias cachoeiras, várias montanhas, vários planaltos, tudo graças a essas transformações dos relevos, certo? Da hidrografia, dando essa paisagem muito linda, e que é muito procurada para turismo, tá? A nossa Chapada Diamantina. Aí eu perguntei quais dessas atrações turísticas estão diretamente relacionadas com as formas de relevo. Todas elas, tá? Se as praias não fossem planície, as ondas não poderiam vir, né? E emergir, ter aquela paisagem muito linda. E a Chapada Diamantina, se não tivesse planaltos e depressões, também não teria essas paisagens, essas cachoeiras, esses rios. A gente não ia conseguir ver nada disso. Então, tem tudo a ver com a forma de relevo, tá bom? E eles perguntam se existe alguma unidade da federação
com iniciativas de turismo sustentável. Sim, todos eles. A gente tem um turismo sustentável na Chapada Diamantina, a gente tem um projeto Sempre Vida, certo? Que é um projeto de turismo sustentável. Então, para você ir visitar a Chapada, você tem que seguir regras. Você não pode caçar na Chapada, você não pode degradar o meio ambiente, você não pode jogar lixo, você não pode retirar planta, certo? Você vai lá, faz os passeios, fazem tudo, mas sem degradar o meio ambiente. E você não pode impactar de forma nenhuma, tudo bem protegido. E essa área toda ela é protegida. E outra coisa, a gente tem também no litoral um projeto de conservação, que é o projeto das tartarugas. Desculpa, gente. Me fugiu o nome aqui rápido, mas é o projeto Tamar, que tá lá na Praia do Forte de Salvador, que serve para proteger as tartarugas. Só que quando eles demarcam uma área para proteger essas tartarugas, eles acabam protegendo também outros animais que estão ali naquela área. Então, assim, a gente tem uma grande área preservada dentro daquele local ali todo, devido a essa unidade de conservação, tá? Também a gente tem toda uma política de contaminação. Por exemplo, se você vai fazer um passeio de barco em Barra Grande, por você é um turista, você não pode jogar lixo, você não pode impactar. Tem tudo isso, porque existe uma política, isso, existe lei. Se você impactar, você vai ser punido, você vai ter que pagar uma multa e às vezes até ser preso, tá bom? E também teve uma cruzadinha, tá? Então vamos para a primeira pergunta. A primeira pergunta fala: o território brasileiro está localizado nessa placa tectônica. A placa tectônica do Brasil, onde é que ele tá? Logo no início do capítulo aqui tem, gente, ó. Então, assim, não consegui fazer, professora. Às vezes é preguiça de ir lá ler e procurar a resposta no capítulo, porque tem. Na primeira aqui, ó, tem as placas tectônicas. E o Brasil tá logo aqui, ó. O Brasil tá aqui, ó. Pra quem não tá conseguindo ver, deixa eu tentar focar aqui um pouquinho essa câmera, tá? O Brasil, ele tá bem aqui, ó. Então, qual é essa placa no nome do livro de vocês? Placa sul-americana. Então, seria essa a resposta, tá? Letra B. Ocupa um espaço relativamente menor no território brasileiro, geralmente localizados ao longo de rios ou no litoral. Dentre as formas de relevo, aquela que ocupa um espaço menor é a planície. Lembra que eu falei isso para vocês? Então, a planície, ela ocupa um lugar muito menor, tá? Entre Planalto e Depressão, ela é menor. Letra C. Serras e chapadas são formações que ocorrem tipicamente em tipo de relevo. Serras e chapadas são tipos de planaltos, tá? Isso eu expliquei várias vezes. Entende-se a partir das bordas dos planaltos ou das bacias sedimentares. O que é formado a partir da borda de um planalto ou de bacias sedimentares? São as depressões. Tá lá escritozinho no livro, bem essa frasezinha, tá? Espécie de degrau no terreno que ocorre nas bordas do planalto. Eu expliquei isso bem, tá? Que ó, vou mostrar ainda aqui que eu mostrei pra vocês, ó. Eu ainda falei que nas bordas de um planalto, ou pode ser cuesta, que é uma borda, você tem um planalto aqui, e a borda desse planalto, ela não é assim, reta, se ela vier assim, declinando, isso aqui é chamado de cuesta. Mas se ela vier reta, a gente chama isso de escarpas, e essa é a resposta, tá bom? E característica do turismo que procura manter a integridade ambiental e cultural das regiões turísticas. É o turismo sustentável. Técnica agrícola que se adapta aos relevos inclinados. Eu falei isso na nossa última aula aqui, ó. Essa técnica agrícola aqui, ó, que as pessoas fazem para poder se adaptar, né, quando você tem altitudes, né, e você quer fazer plantação e não degradar o meio ambiente, não estragar a forma de relevo, você faz esse tipo de técnica que é chamada de terraceamento, tá? A gente falou sobre isso. Então, a correção se encerra por aí. Agora, vamos para nossa próxima aula, tá? Um beijo. Oi, a gente acabou
acabou de ver aí, né, anteriormente, a correção dos exercícios, e agora a gente vai começar com o nosso assunto. Eu peço que vocês abram o livro na página 43, que é sobre hidrografia do Brasil, tá? É o que a gente vai começar a estudar agora. Hidrografia, gente, ela é o ramo da ciência, né? E quando eu falo ciência, ciências naturais, que vocês estudam, é geografia, é história, tudo relacionado à água, tá? Que vai estudar as águas do planeta em todas as suas formas. Então, talvez a gente falar de rio, de lago, aquíferos, que são aquelas os reservatórios de água subterrâneos, os mares, oceanos ou geleiras, a água na sua forma sólida, né? A gente vai estar falando de hidrografia, tá bom? Sempre isso. E por que isso tudo é importante, né? Porque estudar a hidrografia é importante. Porque a água, ela é essencial para a forma de vida na Terra e para a biodiversidade. Então, para que a gente exista nesse mundo, tanto nós seres humanos, como todos os outros seres vivos, e a gente chama isso de biodiversidade. Bio quer dizer vida, certo? Então, se a gente pegasse todos os seres vivos e reunir, a gente vai falar de biodiversidade, tá? Então, para que todas essas vidas existam, a gente precisa de água, certo? Um ser humano sem água durante 4 dias, ele vai morrer. Tem animais que menos que isso já morrem. Então, assim, não ter água é uma coisa prejudicial. Então, assim, estudar a hidrografia, entender a água, entender a quantidade de água que a gente tem no nosso planeta disponível, entender qual água a gente pode consumir, qual água a gente não pode consumir, certo? Entender onde tem mais água, onde tem menos água, como proteger essa água, como cuidar dessa água, certo? Então, assim, como recuperar aquela água que já está estragada. Então, tudo isso é um estudo de hidrografia e isso é importante porque a água é essencial. Sem água, a gente não tem vida, tá bom? E essa água, ela está disponível no nosso planeta o tempo todo, certo? Em uma grande quantidade. Só que de diferentes formas. A gente tem água doce, a gente vai ter água salgada, a gente vai ter água que está na forma de vapor no nosso ar atmosférico. A gente tem a água que vai estar congelada nas geleiras, certo? Então a gente tem a água que está subterrânea. Então, assim, a gente tem diversos tipos de água. Aí vai saber, a gente tem que entender qual a gente tem maior quantidade, qual que é essencial para a vida, porque sem ela a gente não vai conseguir sobreviver, porque a gente não pode consumir, a gente tem que consumir essa água, certo? Isso é importante, tá? Entender todo isso. A gente sabe que a água ela não está de forma igual distribuída pelo mundo, tá? E principalmente no Brasil. Ou seja, vai ter regiões que a gente vai ter uma maior quantidade de água e vai ter regiões que a gente tem uma menor quantidade de água. A exemplo mesmo é Tanhaçu, né? Tanhaçu chega um momento do ano na seca que a gente fica sem água. A gente tem que comprar água, buscar água de outros lugares. Por quê? Porque a quantidade de água disponível em Tanhaçu, ela é pequena, ela não dura o ano todo, tá? Se não chover. Então, assim, e tem lugares que não, que tem água durante o ano todo, porque eles têm um grande reservatório de água, tá? Então, assim, isso vai mudando de região para região, tá? E isso acontece aqui. Em segundo lugar, a gente tem a região centro-oeste, com 16%, tá? Em terceiro lugar, a gente tem